em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que Ele nos concedeu mais essa oportunidade para nós estarmos aqui na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Então vamos cantar o número 1 da nossa harpa cristã. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu santo, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Na continuação, o irmão Vânia. Glória a Deus, Espírito Santo. Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos que se fazem presente no nosso templo.
e também na nossa live nesta manhã de domingo. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Lição de número 4. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2016, em especial aqui na nossa cidade, nossa região aqui de Araranguá. Estamos estudando as lições bíblicas, quarto trimestre de 2016, lição de número 4, que diz a provisão de Deus no monte do sacrifício. O texto áureo: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo de número 8. A verdade prática: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. A leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição: Gênesis capítulo 22, 1 ao 3. Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 3. O primeiro versículo: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Graças a Deus. Queremos que os irmãos coloquem de pé nessa manhã. Estaremos orando pelo nosso pastor, que nesta manhã estará nos trazendo a lição. Você que está em casa, curva sua cabeça no tempo também e oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que já adentraram, ó Pai, nesta manhã em nosso templo, aqueles que estão nos assistindo de casa. Deus, que a tua boa mão venha estar estendida, nos guardando, nos protegendo, abençoando agora também o teu servo, que irá nos trazer a lição desta manhã. Pai, colocamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos desde já e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar assento. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada um de nós, de cada um dos irmãos. E estamos hoje aqui, nesta manhã abençoada e abençoadora, para nós falarmos de sacrifícios que venha dignificar o nome do Senhor. E nós temos aqui na nossa lição de hoje o sacrifício de Abraão. Como já leu nosso irmão, que depois dessas coisas tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O nosso texto áureo, ele mostra que Abraão estava sendo provado por Deus, com o intuito de ser lá na frente alguém que pudesse considerar a mão de Deus. Ou seja, porque de antemão eu quero lembrar os irmãos, já disse isso algumas vezes, Deus não provou Abraão para saber quem de fato era Abraão. Não, ele já sabia quem era Abraão. A prova de Deus conhecer nós, desde antes do nosso ventre, desde antes dos nossos pais se conhecerem por aí afora, é a onisciência, onipresença e onipotência dele. Esses 3 atributos de Deus faz com que Deus saiba tudo e muito mais a respeito de cada um de nós. Mas por que Deus fez então esta prova a Abraão? Por que Deus pôs Abraão à prova? Porque Deus queria dar uma sustentabilidade a Abraão. Deus queria fazer Abraão entender que o projeto de Deus na vida dele era de conformidade para com Deus. Esta prova
ela cabia unicamente para provar ao próprio Abraão a capacidade dele para fazer tal coisa. Às vezes alguém pede para nós, irmãos, fazer alguma coisa, e aí a gente olha e diz: não, eu não consigo fazer isso. Consegue, vai lá que tu consegue. Não, eu não consigo, tá doido, eu nunca fiz, eu não sei, não, vai que tu consegue, vai. E às vezes a gente percebe que a pessoa ao lado está tendo mais convicção da nossa capacidade do que nós mesmos. Então, é isso mais ou menos que Deus quis fazer a Abraão. Abraão, eu tenho um plano para ti assim, assim, assim. Senhor, tá doido, arruma outro. Eu sou um pobre, eu sou um miserável, eu não sei nada, eu nem te conheço direito, eu nem sei quem tu és. Vivo aqui no meio de um povo pagão, sirvo com os meus pais, a esses deuses pagãos, e agora tu vem e me manda sair daqui. Não, eu não sou capaz para isso. Arruma outro, estou com a minha vida arrumada aqui, tenho tudo que eu preciso. E aí Deus então diria: não, Abraão, tu consegue. Não, Senhor, não consigo, arruma outro. Tu consegue, Abraão. Então, razões pelas quais, irmãos, Deus às vezes ele nos coloca à prova, é para nós mesmos descobrir a nossa capacidade. Duvido que algum irmão aqui presente e outros que estão nos ouvindo nunca tenha sido em alguma situação provado por Deus. Duvido, porque Deus prova. Deus nos provou quando nos trouxe para o seu caminho, porque servir a Deus não é para qualquer um, irmãos. A gente acha que é muito fácil, né? A gente acha, e nós olhamos aí, a gente olha a situação do mundo, olha a situação da igreja, olha os bancos, olha tudo, e a gente vê que isso aí é privilégio de poucos. A porta está escancarada para todos, mas a questão é a nossa capacidade, é nós nos sentir capazes para tal chamada. Então, eu duvido que Deus não tenha nos colocado à prova para que nós pudéssemos entender que, embora a porta é fechada, que embora o caminho é apertado, que embora tenha que passar por isso, que embora tenha que passar por aquilo, que embora vamos sofrer isso, que embora vamos sofrer aquilo, mas nós somos capazes. E essa insistência, essa força de vontade, esse sentimento de capacidade, claro que misturado à fé, porque aqui no sacrifício de Abraão fala-se também de fé, né? E baseado a esta capacidade que nós criamos, ou que Deus criou dentro de nós, por meio das provas que nós passamos, foram elas, juntado à fé, que nos tem feito segurar até aqui hoje. Amém? E com certeza vamos lutar, porque o nosso propósito e o nosso objetivo está ainda mais lá na frente, é o céu. Nós não abrimos mão enquanto nós não chegarmos ao céu. Então a palavra de Deus aqui no texto diz: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim eles continuaram. A indecisão e a questão do filho ter feito essa pergunta, é claro que a princípio para uma curiosidade dele, né? Ou por uma curiosidade dele, visto que em todos os sacrifícios acompanhava-se o kit, né? Que era o animal, a lenha, o cutelo, e aí então seguia-se o local desejado para o sacrifício. E nesse kit faltava, na opinião, ou aos olhos do Isaac, faltava o principal, que era o cordeiro. E ele disse: aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Então a prova de Abraão, ou melhor, a resposta de Abraão, comprova a certeza da fé que ele estava em Deus, né? Agora, meus irmãos, eu estava dando uma aprofundada na questão e nós ficamos assim horrorizados com
a tamanha fé que nós formamos de Abraão para com Deus. Por que nós ficamos horrorizados? Porque nós tememos, se tivéssemos que ser colocados a esta prova, pegar o nosso filhinho, bebezinho, e Deus dizer assim, ó, pega esse bebezinho, vai lá e... Qual seria a nossa atitude? O que faríamos nós? Então eu penso assim, ó, nós olhando para esta prova de Abraão, nós nos sentimos horrorizados, tanto com o pedido de Deus, porque o pedido de Deus estava fora do contexto. Nós sabemos que Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas ele pede para Abraão sacrificar o filho. E parece, isso é uma analogia minha, que Deus estava pedindo para que Abraão cometesse um pecado grave, que era sacrificar seu filho. Deus não aceitaria isso. O primeiro ponto. O segundo também é que ao olhar para a questão no tempo, naquele tempo, era muito comum as pessoas sacrificarem filhos a deuses. Era muito comum. Os pais faziam isso constantemente. Então não era uma coisa que diga, nossa, que absurdo, como é a nossa cultura atual. Então aí eu comecei a respirar mais tranquilo. Porque Deus jamais pediria isso de nós. A própria Bíblia diz, eu até anotei aqui, né, que Deus, ele jamais pediria algo de nós acima. 1 Coríntios 10 e 13, né? Jamais Deus pediria algo para nós que estivesse acima da nossa possibilidade. E a Bíblia diz lá em Coríntios que não veio sobre nós prova, luta, dificuldade grande, a não ser humana, ou seja, aquelas que está dentro da nossa limitação. Mas naquele tempo era comum fazer isso. Então por isso Deus usa de Abraão para tal sacrifício. Se Deus fosse provar alguém na qualidade de Abraão hoje, Deus não faria isso. Deus usaria métodos dentro da nossa cultura atual. Deus nos provaria dentro de alguma condição de hoje. Por isso eu digo, a prova ela consiste na fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas dizer que tem fé, isso aí todo mundo diz. Eu tenho fé. Eu tenho fé que vai tudo dar certo. Eu tenho fé que o fulano vai pegar o emprego. Eu tenho fé que o ciclano que está lá na UTI vai ser curado. Aí daqui a pouco o fulano morre. Cadê a fé? E aí a fé foi por água abaixo? Então dizer que tem fé, isso aí todo mundo diz. Todo mundo está vivendo uma vida miserável, doente, cheio de problema, mas diz que tem fé. Mas a verdadeira fé, ela é provada por Deus, e Deus prova. E a nossa vida, e é interessante isso aqui, ó. Paulo diz que o justo viverá pela fé, né? Não é por vista. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E é esta fé que nos conduz. Então, por que nós somos provados? Por que a nossa fé foi provada? Porque é sobre ela que nós iríamos andar. Então uma pessoa que não tem fé, ele não consegue caminhar. É como uma pessoa que andasse numa rua e chegasse num determinado ponto, aquela rua terminasse, e aí ele não tem mais por onde ir, porque acabou a rua. Então a fé é a sustentabilidade do crente, do cristão, que tem um propósito de chegar ao céu. A nossa fé, ela não pode terminar hoje, ela não pode terminar amanhã, mas ela precisa também ser sustentada e constantemente provada, para que nós possamos esticar ela 1 milha a mais, para que ela esteja sempre sendo esticada
e ela possa nos levar até o ponto culminante, não diria o ponto do sacrifício, mas o ponto da nossa vitória, porque o sacrifício do Calvário foi feito e Ele está esperando nós nos achegar até Ele. E nós só chegaremos ao cume do Calvário por meio da nossa fé. Amém? Então, meus irmãos, é por isso que Deus prova, é por isso que Deus quer que a nossa fé seja provada para sabermos até onde nós poderemos ir. Abraão, ele foi provado numa área que, embora, como disse, é de costume, mas era uma forma de Deus provar ele, uma grande experiência. Abraão já tinha cometido alguns equívocos, né? Como qualquer um homem, mas isso não foi suficiente para que Deus desgostasse dele. Isto mostra que a misericórdia de Deus está sempre pronta para nos ajudar, mesmo naquele dia que nós falhamos, mesmo naquele dia que a gente foi feio na nossa prova, não ganhamos nota 10, mas o Senhor considera, Ele usa uma segunda prova, Ele usa uma terceira prova, Ele está sempre confiante e querendo nos ajudar. Ele não desiste de nós, Ele não se escandaliza de nós, Ele conhece nós, Ele sabe quem nós somos. Amém, irmãos? Então, nessa lição nós vamos estudar a respeito do teste, considerado, ao nosso ver, mais difícil que Abraão poderia experimentar, que é isso que eu acabei de falar. Ele é difícil, olhando do nosso ponto de vista hoje, não era fácil também na época, porque todo sacrifício tem o seu preço, mas ele não era tão horrorizado como na nossa visão de hoje a gente pode ver, né? Porque senão a gente ficaria em desespero e com medo de Deus nos pedir algo impossível de nós atender, né? Se Deus pedisse para mim hoje um filho, qual seria a minha reação? Eu amo tanto Deus, mas eu amo tanto meu filho. Que situação, né? O que é que eu faria? Eu ia ter que abrir mão de um amor. E aí? Eu sou pai, eu sou filho. Qual a minha reação como filho? Qual a minha reação como pai? Então, só que isso na época, então, ele era assim, mais comum eles apresentarem aos deuses pagãos. E Abraão veio de um povo pagão, né? Abraão viveu no meio do paganismo, da idolatria. Certamente Abraão participava da idolatria. A Bíblia não fala de Abraão, a Bíblia não fala nem o porquê Deus escolheu Abraão. O que Deus viu em Abraão? A gente não sabe se ele viu alguma característica diferenciada, mas a gente só sabe que Abraão vivia em Ur dos Caldeus e que era filho de famílias pagãs. Então, se ele era filho de família pagã, ele também era um pagão, né? Então, na realidade, Deus tirou Abraão de uma sujeira, como tirou nós, segundo o salmista, que nos tirou do lago de lodo. Então, quando Deus nos puxou, nós estávamos enterrados até o pescoço. Ele nos tirou e colocou-nos sobre uma rocha, nos purificou, e foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão não era perfeito, não era santo, não era bonitinho, não era um camarada que de repente diferenciasse de outros. Ele era uma pessoa. Agora, por que ele foi escolhido? Existem mistérios aqui, né? Que só Deus poderia dizer para nós. Outra coisa também, nós veremos que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para nossa salvação. Essa conexão de Abraão, ela tem que fechar em Cristo Jesus. Abraão, ele começa um trabalho, formando a partir dele uma nação,
que era este o propósito de Deus, porque desta nação viria aquele que seria o pai de Abraão. Então Abraão foi considerado o pai da fé, um grande homem, um homem abençoado, um homem que Deus cumpriu os propósitos, a aliança, um homem fiel, um homem temente, um homem extremamente zeloso por Deus, mas ele chega ao cume de ressurgir dele Jesus Cristo. Então nós precisamos não ser mais como, por exemplo, é o judeu, que quando Jesus veio questionava Abraão e dizia: nós somos filhos de Abraão. O que tu pensa que tu és? O que tu acha que tu é, rapaz? Tu chegou daí do nada, filho dos miseráveis, dos pobres coitados aí, e tu vem fazendo umas coisinhas aí, tu acha que tu és o cara, que tu sabe tudo, que tu pode tudo? Nós somos filhos de Abraão. Eles diziam isso a Jesus. E Jesus disse assim: ó, Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Então Jesus estava dizendo que nada adiantaria deles serem filhos de Abraão se eles continuassem vivendo a vida que eles viviam, sem compreender o propósito de Deus em Abraão. Então era interessante ser filho de Abraão? Sim. Eles estavam dizendo: nós fazemos parte de uma nação que tu ergueu para fazer a diferença. Nós somos filhos dessa nação e é um orgulho para nós, o que é até hoje para Israel, para o judeu. Mas a compreensão é que falhou. Eles não compreenderam que desta nação viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e que a este eles deveriam dar honras e glória e louvor, e eles rejeitaram. Então, isso nós também vamos ver isso aqui. O Cordeiro de Deus morreu. Aquele cordeiro dado lá por Abraão do nada, no Moriá, quando Abraão ia lançar o cutelo, a faca sobre o seu filho, e surge do nada um cordeiro, ele representava exatamente Jesus, aparentemente surgindo do nada, né? Surgindo de uma forma sobrenatural, porque não veio da semente do homem, não veio de uma forma natural, embora nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, mas porém ela virgem, que já deveria ser um ponto culminante como prova de que ele era filho de Deus. Mas aí vem a questão do homem, né? O que fez com que então José deveria fugir, porque ele iria criar problema, mas de uma maneira sobrenatural, de um nada, surge Jesus para a salvação do povo. Primeiro, a nossa fé para subir o monte do sacrifício. Abraão é provado. Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé. Ele é conhecido como o pai da fé. A prova que Abraão fora submetido parece um paradoxo diante do Deus amoroso, justo, e que jamais aceitaria um sacrifício humano. Então, esse paradoxo, a Bíblia diz, Deus pedir uma coisa que é errado, seria uma coisa absurda, mas Deus já fez isso aí. Eu estou lembrando agora com o profeta Oséias, né? Lembra quando Deus pediu para que Oséias buscassem das mulheres, das filhas das prostitutas, uma esposa? Deus tem os seus caminhos, métodos, né? Porque Deus quer ensinar, Deus quer registrar um ensino para a nação, para o seu povo. Então, irmãos, Deus muitas vezes se utiliza de coisas que não é correta aos nossos olhos, para nos fazer entender aquilo que é correto aos olhos de Deus. Seria usar o antídoto, seria pegar o próprio veneno da serpente e usá-la como um antídoto contra a mordida da serpente. Esta é a forma que Deus trabalha. Todos nós sabemos que
que Deus se desagrada da prostituição, do adultério. Todos nós sabemos isso, né? Mas aí Deus vai lá, pega Oséias e diz: Oséias, casa com uma filha de prostituta, ou seja, uma prostituinha, né? Uma filhotinha prostituta. Casa com ela, tenha filho com ela. Oséias casou, depois a mulher traiu Oséias, abandonou Oséias com os filhos, foi para a prostituição, porque afinal de contas a porca lavada, se soltar ela volta para o chiqueiro, volta para a porquidade, né? Então ela voltou para a prostituição. Deus agora chama Oséias de novo e diz: vai lá e compra tua esposa, lá no centro de prostituição. Lá vai, Oséias, onde é que está minha esposa? Ah, está ali no meio das demais. Eu quero comprar ela. É uma coisa doida, né? Mas Deus tinha as suas razões e os seus objetivos. O que eu quero trazer para nós hoje aqui, irmãos, é que muitas vezes Deus nos usa, ou melhor, nos prova dentro de situações que é incompreendido pelo homem, como muitas vezes um tombo, uma queda. Muitas vezes Deus se utiliza de uma queda. Eu vou te dar um tombo para que depois tu reconheça o que é estar de pé e o que é estar caído. E depois eu te ergo. E aí quando eu te erguer, tu vai entender o que é um tombo. Tu vai saber explicar para a tua geração o que é um tombo. Como se cuidar de um tombo. Porque eu já caí. Então eu estou dizendo para ti o que é, porque eu já caí. Então é Deus se utilizando de métodos para nos amadurecer, nos aperfeiçoar, para que através disso nós alcance o objetivo de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então aquilo que nós chamamos aqui de paradoxo, né? Paradoxo, uma coisa absurda, foi o que Deus fez com Abraão, mas não com o intuito ou com o intento de concluir, mas só de provar, de ver aonde Abraão iria obedecendo a voz de Deus. As pessoas dizem de Abraão que Abraão foi, ele foi ao máximo, ele foi no limite, e de fato ele foi. No nosso entender, no meu entender propriamente dito, Abraão foi no limite do tombo do pecado para fazer algo que Deus estava mandando. Ou seja, Deus viu em Abraão que ele era capaz de cumprir qualquer condição que Deus requeresse dele, porque Deus o estava provando. Deus pediu a Abraão algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs. Então Deus pediu a ele algo incomum, algo que jamais... Seria como que Deus chegasse para um de nós aqui, vamos usar aqui uma expressão, um irmão usasse um monte e dissesse: escuta, vem cá, eu quero que tu vá lá no centro e que tu escolha lá uma dessas mulheres de vida fácil aí, a melhorzinha lá, e saia com ela. E aí, irmãos? Qual seria a nossa reação? Ou chegasse para a mulher: ó, minha filha, eu quero que tu vá lá e faça o mesmo, veja lá qual é o rapazinho lá, e qual seria a nossa reação? Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do capeta, não é isso? Primeira coisa que viria em nós seria isso. Não, isso é coisa do capeta. É por isso que Paulo explica que a nossa luta, ela é humana, ela não é acima de limites, senão humana. Então, quando Paulo diz que essa luta é humana, Deus pode sim. Vocês acham que uma pessoa, por exemplo, cai em adultério porque ela quer?
Não. É uma situação descontrolada do seu desejo carnal. Mas quem é que produz o desejo carnal em nós? É a nossa carne. Deus fez nós com isso. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele colocou todas essas características em nós. E aí, então, nós nos utilizamos para o erro de algo que é santo, que vem de Deus. Ai, se meu desejo é coisa do capeta. Não, é coisa tua, do teu corpo, é a tua perfeição, é a tua natureza humana. O que não é agradável é que isto vá além do limite que está determinado para ir, né? Que nós chamamos que a Bíblia chama de temperamento, comportamento temperamental. É isso, amém? Então, no segundo ponto do primeiro tópico, no limite da capacidade humana. Antes ainda, diz o texto, ainda no primeiro ponto do primeiro tópico, que Deus via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas, e o patriarca Abraão precisava aprender e depender de Deus. Olha só, Deus via em Abraão qualidades que eram maior do que as suas fraquezas. Quando Deus trabalha em nossas vidas, Deus conhece as nossas fraquezas e qualidades. E Ele sabe o tamanho da nossa fraqueza e Ele sabe o tamanho da nossa qualidade. O tamanho da nossa fraqueza está embutido no pecado que nós herdamos e que gera a fraqueza e que nos gera a ir a nada, a se acabar no pó. Mas Ele vê a força de vontade que nós temos, que é uma graça de Deus na nossa vida, que é nada mais nada menos do que aquilo que Deus fez lá no princípio, a imagem e semelhança em nós. Porque quando Deus preparou aquele boneco homem, Deus colocou nele a imagem e a semelhança. Então essa imagem e essa semelhança, elas caracterizam em nós vontade de ser. Eu posso não ser nada, mas eu tenho vontade de ser alguma coisa. É dentro dessa vontade que Deus se utiliza e percebe que esta minha capacidade é muito maior do que a minha fraqueza. Ele é errado, ele erra, ele comete isso, mas ele tem vontade de ser algo que é bom. Eu sou mau, mas tenho vontade de ser bom. Então Deus se utiliza disso e vê isso como algo superior. Por que superior? Porque vem dele, do próprio Deus. Tá certo? Então Abraão precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor. Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustração e amargura que lhe fizeram avaliar muitos erros, e erros até bem assim, além do normal. Um deles foi, embora Abraão ele é tido como o pai da fé, mas houve um momento que ele cometeu uma falha, e essa falha, eu até esse dia comentei aqui num culto, eu acho que foi até na escola dominical passada, né? Ela quase custou a vida, ela quase custou toda a história que estava tramitada em Abraão. Foi quando teve fome em Canaã. Abraão passou por um período de fome, não tinha pasto, não tinha comida, e aí dificultou para eles, dificultou para os gados. E aí a Bíblia diz que ele desce ao Egito. Ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter continuado confiando. Interessante que na hora de apresentar o filho, parece que ele não relutou tanto quanto na hora de suportar a fome. Ele poderia reunir sua família e dizer: olha, vamos ficar presente, Deus nos trouxe para cá, Deus tem plano com a gente, Deus vai fazer disso aqui algo, Deus prometeu fazer uma grande nação, Deus vai cumprir, porque Ele nos tirou, a gente veio,
a gente acreditou e agora nós não vamos amarelar, nós vamos continuar firme, porque Deus vai dar graça, não sei como, mas Ele vai dar. Deveria ser essa atitude, mas Abraão falhou e desceu ao Egito, e lá quase que ele perdeu a esposa, né? E assim por diante. Então, as falhas acontecem nas nossas vidas, porém, Deus está acima de todas as situações. Aproveitando, irmãos, esse texto, esse tema aqui agora, eu queria lembrar os irmãos, cada um de nós, para nós olharmos com bons olhos aquelas pessoas, aqueles irmãos que às vezes eles caem numa tentação ou numa prova, porque nós chamamos isso de tentação, né? Mas algumas pessoas dizem que Deus tentou Abraão. Lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, diz assim, ó, Deus não tenta ninguém. Na realidade, Deus não tentou Abraão, Deus provou Abraão. É diferente tentar do que provar. Então, quando Deus permite nós sermos provados, que a gente costuma dizer, eu fui tentado, o diabo me tentou. O diabo não tem acesso àquele patrimônio que é de Deus. Nós somos selados, então nós somos patrimônio de Deus. O diabo não tem acesso, e o máximo que ele chega é ao nosso derredor. Mas é a própria questão de Deus nos colocando à prova em certas circunstâncias que nos faz nós atentarmos para a vitória ou cedermos à prova. Então, quando isso acontecer, ao invés da igreja, ao invés de nós ficar atirando pedra, nós deveríamos, esse irmão por essa irmã, lamentar esta pessoa, estar vitorioso, nós glorificar a Deus e abraçar essa pessoa e demonstrar mais amor e afeto do que antes a gente tinha. Afinal, foi essa atitude que a parábola do filho pródigo fala do pai. Lembra que ele pegou a melhor túnica, pegou o melhor anel, pegou o melhor cevado e vamos festejar este filho, porque ele estava perdido e foi achado. Quem não gostou foi outro irmão, mas o pai ficou feliz. Quando uma pessoa nessa condição volta para a igreja, vocês não fazem ideia da festa que há no céu, enquanto muitas vezes na igreja há bicos, né? Pessoas que ficam bicuda, aprontou, pintou e bordou, agora o pastor já está botando. Não é assim que muitas vezes nós reagimos? O irmão lá fez isso, fez aquilo, já estão lá, mas não, daqui a pouco faz de novo, não é isso? Muitas vezes é isso, inveja, ciúmes, arrogância, coisas carnais. Muitas vezes quem ficou é pior do que aquele que tropeçou e caiu. Foi o caso do filho pródigo e do irmão. O irmão era pior do que o filho pródigo, só que era um pior mais disfarçado, enrustido, né? Enquanto que o outro resolveu abrir o armário. O segundo ponto aqui do primeiro tópico, no limite da capacidade humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação que vem sobre nós, ela é humana. Ela não está acima da condição. E essa palavra de Paulo, ela nos deixa, ela nos dá uma certa tranquilidade, uma tranquilização. Era como que Paulo dissesse: pessoal, fique tranquilo, Deus nunca vai pedir algo que vocês não têm como fazer, porque senão ficava uma coisa meio injusta, né? Se eu tivesse que oferecer o meu filho para servir a Jesus, será que eu ia servir? É muito pesado, né? É um preço muito caro. E aí o inferno ia ter o seu valor, né? Aí a opção inferno ia estar meio que junto com a opção céu. Mas Paulo deixa claro que a nossa prova, que a nossa luta,
que a nossa tentação, ela não é outra senão essas humanas que nós convivemos com ela no dia a dia e precisamos dar umas torcidinhas e uns puxão de orelha nela todos os dias, para que a gente consiga todos os dias se manter firme na presença do Senhor. Então são essas as lutas que hoje nos sobrevêm. Amém? Mas ele diz assim, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então essa luta ela é carnal, ela está ligada aos nossos desejos, às nossas condições físicas, mas Deus é fiel e jamais colocará algo acima da nossa possibilidade. Mas Paulo conclui dizendo assim, antes ele vos dará o escape. Então existem situações às vezes grande para a nossa condição, mas entre esta situação grande, a nossa condição, existe o escape. É como que Deus estivesse nos botando numa jaula onde tem animais, mas colocando a nossa mão uma chave dizendo, ali está a porta. Ou seja, abre a porta e sai de dentro da grade, né? Com a tentação ele dará o escape. Com a tentação. Está aqui, você vai ser tentado. Aqui, é como que Deus fizesse assim para nós, aqui, isso aqui é veneno. Está aqui, pega o veneno, tu vai tomar veneno. Aqui está o antídoto, pega também. Então a tentação vem, mas ele dará a condição de eu fugir da tentação. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. No terceiro ponto do primeiro tópico, diz assim, um pedido difícil. A gente já deu um toquezinho, mas vamos lá. O pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho. Ilógico, irracional. Quando a palavra diz que parecia ser irracional, parecia ser uma coisa de animal. Ora, o que é isso, Deus? Tu está brincando, tu és racional e agora tu me pede, tu é racional, tu criou o homem racional e tu faz um pedido irracional? O que é isso? Isso está fora da nossa cogitação. Não tem como atender. Tudo. Naquele tempo não era bicho de 7 cabeças. Deus pediu um filho para sacrifício. Não era. Era comum entre os pagãos. Abraão não tinha filho. Abraão não era casado, não, já era casado, né? Já tinha Sara, mas suponhamos que Abraão, quando foi chamado, tivesse filhos, e como pertencente aos deuses pagãos, com sua família, poderia sacrificar o seu ídolo, ou quem sabe quantas vezes ele não viu a sua família sacrificando filhinhos, criança ao seu ídolo, porque isto era ritual pagão. Então, se ele veio de um mundo pagão, ele via isso constantemente. O deus Moloque, por exemplo, ele tinha um barrigão, tinha uma boca aberta, um buraco, por dentro ele era oco, e ali ficava 24 horas fogo, era colocado, os sacerdotes colocavam lenha, era como que uma fornalha que ficava 24 horas queimando, e as pessoas no dia de ritual, eles pegavam os seus filhinhos vivos e jogavam por aquele buraco, jogavam lá dentro. Eles faziam isso com uma fé no Deus pagão, parece até com uma facilidade, parece que até é mais fácil do que eu pegar 100 reais do meu bolso e o irmão vir passando com a salva e eu colocar na salva, eu dar 100 reais, está doido, vou dar uma moedinha aqui, não é assim? Eles parecem
que faziam isso com mais facilidade. É uma questão cultural. Então, dita ao dia de hoje, irmãos, isso é uma loucura, é um pedido extremamente difícil. Por isso que Paulo fez aquela colocação ali de Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, Ele não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Isso aí nos faz respirar fundo e dizer: nunca Deus vai me tentar em algo que Ele sabe que eu não tenho capacidade para cumprir. Isso nos deixa tranquilo, né? Então, quando alguém diz assim: mas a minha luta está sendo muito grande. Grande está sendo a tua fraqueza. A luta não é grande. Grande é a nossa fraqueza. Grande é a falta que nós temos de ser uma pessoa preparada para tal luta. Irmãos, orem por mim, porque eu não aguento mais a minha luta. Vai te converter, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, vai interagir mais com as coisas de Deus e está resolvido o teu problema. Esses dias eu vi no Face que tem um caminhão dessas palhaçadas aí. Você quer que eu ore por você hoje? Às 3 horas eu vou estar orando. Se quiser que eu ore, dê o seu nome. Isso aí é para ganhar ibope no Facebook. Não sei se isso aí rende dinheiro, não sei. Nós tivemos um culto aqui domingo passado das irmãs, deu mais de 4.000 visualizações. Até agora ele não ganhou um centavo por isso, e não fez por isso também, né? E aí fica essas palhaçadas aí. Você bota o teu nome aí, 3 horas a gente está indo lá no monte orar. Outro dia eu respondi para um: eu não preciso da tua oração, enquanto eu tiver um joelho, tiver boca e tiver cabeça funcionando, eu oro ao Senhor. Agora eu posso pedir assim: irmãos, vamos orar junto por determinada situação. Orar por mim quer dizer, enquanto eu estou dormindo, tu ora, enquanto eu estou descansando, tu ora. Deus não vai nunca aceitar isso aí, né, irmãos? A não ser uma condição específica. Quando muitas vezes um pai e uma mãe está lá chorando e orando pelo seu filho que está lá no mundo, aí é uma condição diferenciada, né? Ou coisa parecida. Então, irmãos, isso aí nos dá essa certeza, né? Era impossível de ser aceito, havia um pedido muito exagerado, né? Quantas vezes em meio às dificuldades e provações dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo? Quantas lutas a gente... o que eu estou falando aqui, o que está escrito aqui, é exatamente isso que eu coloquei agora. A luta é muito grande, não vou aguentar, não tem como. Quantas vezes nós tentamos justificar? Isto é injustificável para Deus, porque se Deus diz assim, tome esse copo de água e vá até lá assim, Ele não está dando algo que é impossível fazer. Se Ele pediu isso, Ele sabe que é possível. Então não adianta ficar questionando e dizendo assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou, é muito pesado, não vai dar para mim. Não vai dar. Ao invés de fazer isso, diga só: eu vou conseguir. Mas é difícil, mas eu vou conseguir. Deus me deu essa tarefa e eu vou conseguir. Mas por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque quem me mandou fazer vai estar comigo. Porque quem me mandou fazer vai estar em todo momento comigo. É Ele que vai me sustentar. A vitória vai ser dele, não vai ser minha. Eu tenho absoluta certeza. Por mim próprio eu não posso, mas Deus me sustentará e eu poderei ser em nome do Senhor. Não é assim que nós fazemos? E aí nós vamos, daqui a pouco nós andamos quilômetros olhando para trás e dizemos assim: meu Deus, eu já andei tudo isso? Puxa, parecia ser tão difícil. Não foi tão difícil, não. Por que não foi? Porque Deus está junto. Amém, irmãos? Então muitas vezes, em meio às dificuldades e provações,
a gente diz para Deus que não vai conseguir obedecê-lo e que não poderá suportar o que Ele está nos pedindo. Esta visão tem sido a visão de pessoas que não fazem aliança com Deus. Meus irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, tinha 3 classes, mais propriamente dito, de pessoas que andavam com Jesus. Tinha os admiradores, tinha os que odiavam a Jesus e estavam ali só para pregar Jesus em alguma situação, e estavam ali os discípulos de Jesus. Hoje não é diferente. Pelo menos esses 3 grupos são cristãos. Aqueles que estão querendo ver uma situação para difamar a igreja, aqueles que estão assim só para acompanhando por curiosidade e para ver acontecer e tal, ou seja, querendo agarrar-se à saia dos fiéis, né? E tem aqueles que são os verdadeiros, que são os discípulos, que se Jesus dissesse, ó, eu vou lá, o outro diz, nós também vai. Eu vou subir um monte, eles dizem, eu também subo. Eu vou passar a madrugada orando, eu também vou. Sabe aquele grupo fiel que nunca abandonava Jesus? Esses eram os chamados discípulos de Jesus. Olhando para a igreja hoje, a gente vê quem é os discípulos, quem são os curiosos que estão entre os discípulos. Os curiosos que eu digo é aqueles que estão esperando um momento, um animal para comer, e a urubuzada não caça. Eles comem da carne que o leão come também, mas eles não caçam. Alguém tem que caçar para eles. E não só a urubuzada, depois aí outros bichos também vão se encostando por ali, né? Depois que o leão faz a sua refeição e já está farto de comer, então ele sai e aí os outros vêm e... Tem pessoas assim no reino, na igreja, que eles estão só dependendo do... Mas graças a Deus por aqueles que fizeram aliança, por aqueles que se comprometeram, por aqueles que disseram, aonde tu for nós iremos, aonde tu estiver nós e o que... O amor e obediência à fé, esses 3 elementos eram essenciais da prova a que Abraão estava sendo submetido. Segundo tópico, o primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. O amor é a parte fundamental na vida de alguém que quer assumir um compromisso de aliança. Tá certo, irmãos? Por isso que no relacionamento conjugal, a base de tudo é o amor. Não é a beleza, não é a perfeição, não é isso, não é aquilo, é o amor. Tendo amor, irmãos, olha, o resto tudo se some diante do amor. Então a primeira base é o amor. O amor que precisa se ter para com Deus, né? Por isso que aqui diz, o primeiro, deixa eu ver aqui, o primeiro, dos 3 elementos, o primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Esse era o objetivo da prova. Era saber aonde Deus estava na vida dele. Aonde Deus está na nossa vida, irmãos? Será que Deus é o primeiro na nossa vida? Se fosse, esse templo não deveria estar cheio? Se Deus não consegue estar na frente do meu cansaço físico, então Ele está na frente de quê na minha vida? Aí eu uso Ele só como uma arma
para a hora que o diabo pintar lá na esquina, eu puxo Deus e pá no diabo. É assim? Então Deus é uma situação, é um pedaço de pau, é uma enxada, é um revólver, é uma faca, um facão, para que quando é um remo para que quando a água agitar eu. Então Deus é para mim um algo para situação. Ele fica guardado lá no sótão. Quando a coisa aperta, olha só o que eu estou falando. Quando a coisa aperta, eu vou lá no sótão. Onde é que eu botei mesmo? Onde é que eu botei? Mas foi aqui que eu botei, onde é que está? E desesperado, achei, está aqui, meu Deus, vem cá, me ajuda que a coisa está preta. Terminou, clareou a coisa, eu vou lá e jogo ele no sótão de novo. Não é assim que as pessoas têm feito com Deus? Então Deus prova isso aí. Mas aquele que ama a Deus, ele não está com Deus só nessa situação, ele está com Deus 24 horas. Deus é prioridade da vida dele. Em tudo, Deus é prioridade. Vamos fazer tal coisa, se Deus quiser, nós vamos fazer. Vamos em tal lugar, se Deus quiser, nós vamos em tal lugar. Ele coloca Deus a tudo, à frente de tudo. Então esta é a primazia, é o que Deus quer saber, certo? Deus tem de estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão amava o seu filho Isaque, mas obedecendo a Deus, deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar na sua vida. Entenderam o pedido de Deus a respeito do filho? Era somente para descobrir, ou melhor, somente para mostrar a Abraão aonde Deus estava na sua vida. Tem gente que, se for no momento de desespero buscar Deus, ele não lembra onde ele botou. Sabe quando você guarda uma coisa que faz tempo que não usa, que nem sabe mais onde é que botou? Eu sei que está guardado, mas aonde eu não lembro, então não adianta. Eu costumo dizer que uma coisa que eu guardei e não sei onde está é como se não tivesse. Um dia eu tinha guardado um pacote de preguinho pequeno, aqueles preguinho que se usa para pouca coisa, eu tinha guardado, mas faz tanto tempo que não se usa aquilo, é só para botar um vidrinho na janela, alguma coisinha assim, que eu nunca que eu isso. Sabe o que aconteceu? Eu precisei, e agora? Eu não sou de ficar vasculhando e procurando coisa, eu detesto isso. Fui lá e comprei outro pacote. Não vou. Comprei, usei, depois olhei, achei. Puta, agora está bonito, estou com 2 pacotes. Um já era um absurdo, agora estou com 2. Então não adianta eu ter algo, e quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando daqueles momentos assim que você tem que colocar Deus como escudo. Onde é que está o teu escudo? E até o cara tirar uma flecha, e tu for procurar o escudo, a flecha já te pegou, ó. Entenderam? Então nós precisamos muito tomar cuidado com isso aí. O segundo elemento era obediência. Obediência era o segundo elemento que Deus exigia. Se nós não formos obedientes, irmãos, a coisa não funciona. Quem tem internet, eu mandei esses dias, agora essa semana, um negócio aí no Facebook para vocês, né? Sobre aquelas três homens que bateram na porta da casa. Se nós não tivermos a obediência, nós não vamos compactuar o amor de Deus, porque o amor envolve obediência. Quando nós amamos, nós obedecemos. Então, o segundo elemento, obediência. Abraão prontamente obedeceu ao pedido de Deus. Isso quer dizer obediência. Quantos o Espírito Santo nesta manhã chamou para vir na igreja. Acorda, hoje tem EBD. Não é assim? Será que não soou no cabeça de muito aí? Não soou. Domingo para mim, os outros dias eu durmo assim, que hora é? 7 horas. Que hora é? Já é quase 8 horas. Domingo, 6 horas eu estou assim, que hora é? Que hora é? Hoje tem escola dominical, que hora é? 6 horas.
tem como. Parece que já tem alguma coisa. Ei, ó, vai te ajeitar. Hoje tem aula, hoje tem escola. É assim ou não é que acontece com a gente? Então, e aí nós prontamente levantamos, porque a cama é gostoso? É. O calor do cobertor é maravilhoso? É. É ruim levantar com um friozinho desse aí? Nossa! E se ficar em casa não era melhor? Nem falo nisso. Mas a nossa obediência nos permite fazer algo que está além do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade momentânea. E o terceiro aqui, vamos ver. O terceiro elemento envolvido nessa prova era a fé. Amor, obediência e fé. Amor, obediência e fé. Se nós não tivermos essa trindade de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar ao alvo, que é o céu. Amém, irmãos? Então o amor, ele precisa ser, e todos nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque a gente vive um amor paralelo, que é o amor chamado ero e o amor chamado filéu. Então quer dizer, eu amo meu filho me ama, mas o pai tem que ser bom para o filho, senão o filho desgosta do pai. O filho tem que ser bom para o pai, senão daqui a pouco o pai também vai se relaxando no amor com o filho. É ou não é? Um pai que tem um filho que só decepciona, é bandido, é isso, é aquilo, é aquele outro, é mais aquilo, ele vai sempre ter aquele afeto de pai, mas o amor de dizer, nossa, esse filho é uma dádiva de Deus, nós não vamos dizer isso. Ele vai botar a mão na cabeça e vai dizer, esse filho me incomoda, esse filho me tirou a minha paz, esse filho me envelheceu, esse filho está me matando. É isso, é o desgosto de um pai ter um filho. Então esse amor, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser trabalhado. A obediência precisa ser exercitada. Eu aceitei Jesus, agora não, agora tu vai obedecer e caminhar os caminhos que o Senhor propor para ti. Isso quer dizer obediência. E a fé é a certeza da nossa salvação. Se nós perguntarmos hoje numa igreja cheia e as pessoas levantarem as suas mãos, quantos de vocês têm a salvação garantida no teu coração? Levante a mão. Nós vamos nos decepcionar, porque vai ficar muita gente na igreja, servindo a Deus, que não vai ter coragem de levantar a sua mão. Mas por quê? Porque olha para as suas falhas, mas quem não tem falha? Porque olha para os seus tombos, as quedas que já teve, mas quem nunca caiu? Porque vai olhar para as suas limitações, mas quem é ilimitado? Então a nossa fé, ela tem que sobrepor a tudo isso. Eu tenho certeza da minha salvação, mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou o bambambam, que eu sou a última bolacha do pacote. Não, eu sou cheio de defeito e de erros, e às vezes até brincando eu costumo dizer, Deus vai ter que trabalhar muito na minha vida para mim entrar lá dentro, mas eu tenho convicção na minha salvação, porque eu creio no Deus que me tirou lá do mundo, e eu aceitei, e eu estou aqui servindo Ele por fé. Sei que preciso melhorar muito para agradar a Ele, mas tenho certeza que Ele fará de tudo para não me deixar de fora. Amém, irmãos? Isso é fé. Se eu não tiver, o dia que eu perder essa fé, eu paro de ser crente. Eu vou para o mundo, irmãos. Capaz que eu vou ficar na igreja perdendo a minha vida lá fora e depois ainda perder a minha salvação? Não, eu estou aqui com o intuito, meu intuito de ir para o céu com Jesus. E eu tenho fé que o Senhor tem poder e vai me salvar. Às vezes eu digo na minha oração, Senhor, eu sei que tu vais ter que trabalhar muito por mim. Eu sei que tu vai ter que me ajustar muito. Já estou até sentindo, Senhor, a dor dos ajustes. Porque ajustar a gente é meio complicado. Mas eu tenho certeza, Senhor, que Tu me darás salvação.
Amém, irmãos? Fé. Se nós não tivermos essa fé, não vale a pena ser crente. Para nós, os últimos minutinhos, vamos gastar aqui no terceiro tópico. Hoje eu estou chique, eu baixei aqui a minha lição aqui na internet, aqui, não sei como é que eu mexi aqui que deu certo. E aí eu estou assim todo bobo, trabalhando aqui na... O terceiro ponto, irmãos, fala sobre, deixa eu ver aqui o terceiro tópico, o clímax da aprovação. Deixa eu juntar aqui para ver se eu estou certo. Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício, né? Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. Quando fala de Cordeiro de Deus, está falando da pessoa de Jesus, né? O sacrifício do Cordeiro de Deus. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício, é o mesmo que enviou o seu filho para nos substituir na cruz. Amém? Ao invés de matar Isaac, o cordeiro aparece. Ao invés de pendurar eu na cruz, o cordeiro aparece. Por isso eu devo a minha vida a Jesus. Eu deveria estar lá, mas ele assumiu o meu lugar. Tem como negar uma pessoa dessa? Tem como tirar ele de primeiro lugar na nossa vida? Irmãos, nós somos muito ingratos com a nossa vida, quando nós, por isso que é importante a gente estar sempre voltado para o Calvário, sempre voltado para a cruz, porque aí a gente vê o que ele fez por nós. E cada dia que a gente percebe o que Deus fez por nós, a gente reconhece que a nossa vida é dele, que a nossa está morta nele, e a vida que nós temos é vivida nele, porque ele morreu por nós para nos dar vida. Então, se eu tenho vida, eu a tenho em Jesus. A minha vida pertence a Jesus, porque ele deu a dele pela minha. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esse sacrifício maravilhoso do Calvário me dá condição de vida, e eu, como um verdadeiro concordador das bênçãos de Deus, e grato que sou pela minha vida, eu a dedico ao Senhor e o coloco na frente de tudo em mim. Nada deste mundo pode estar à frente do meu Deus. Nada deste mundo pode ser primazia na minha vida, se não for Deus. Amém? Deus é esse tudo. Segundo ponto, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro, do tópico 3. A reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus e o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso tudo. Abraão deu aquele cordeiro que tipificava e que provou a sua fé, mas Abraão depois teve que lutar ainda mais para dar consistência à sua vida. Mas Jesus, uma vez morto por nós, ele conclui o seu sacrifício, e hoje nós não precisamos de um outro sacrifício. Nós não precisamos sacrificar, nós não precisamos fazer. A única coisa que precisamos é tê-lo à nossa frente, é fazê-lo dele o primeiro na nossa vida. Então ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus.
A nossa fé foi fundamentada em Cristo Jesus. Sem Ele, estaríamos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno. A condenação do inferno subsiste na ausência de Cristo na vida da pessoa. Não é ausência de uma religião ou presença. Não é por ser um religioso, não é por ser um perito em fazer sacrifício, mas é por crer e ter fé na pessoa de Jesus, porque a fé dele é o tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quando eu falo também de religião e coisa assim, eu costumo dizer que todo cristão, todo crente, ele é um bom religioso, mas nem todo religioso é um bom crente, certo? Amém? Terceiro ponto, para nós encerrar aqui, é 10 horas, ou fechamos certinho, a justificação mediante o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si a nossa condenação na cruz. Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livre e justificado pela fé, temos paz com Deus. Amém? Eu gosto muito de ver essa parte aqui que diz que Jesus justificou os nossos pecados, porque quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê um homem pecador, Ele vê um homem maquiado, revestido de Jesus. Então Ele olha para mim, Ele não vê o Edson pecador, Ele vê Jesus, o seu filho, Jesus. É como se eu olhasse no espelho e eu não vejo eu vejo Jesus ali. Entenderam? Então esta é a razão da morte de Cristo na nossa vida. Nós nos vestimos de Jesus. E hoje nós somos e temos de Deus a graça da salvação, não por méritos nossos, mas porque nós estamos vestidos de Jesus. E jamais alguém tomará de nós a nossa salvação enquanto estivermos vestidos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Obrigado aos nossos irmãos da live, obrigado aos irmãos que estão aqui presentes. E nesta noite quero lembrá-los já, porque o André vai encerrar, né? Então já quero lembrar que hoje à noite nós teremos um grande abençoado culto com a participação da nossa juventude. Vai estar pregando Felipe vai estar pregando aqui e vai ser um culto abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé para ler a nossa conclusão. Já agradecendo aos irmãos que estiveram conosco. Tivemos audiências de Balneário Rio do Silva, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Estado do Pará, Minas Gerais, Estado de Primavera, Mato Grosso, nossos irmãos aqui de Araranguá. Deus possa abençoar cada um. A nossa conclusão vai dizer: creia que Deus provê todas as nossas necessidades em qualquer hora e lugar, desde que sejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Amém, meus irmãos? Nosso pastor nos orando nessa manhã e encerrando a nossa transmissão e a nossa EBD. Vamos orar então, vamos pedir a bênção sobre nossas vidas e que Deus continue sempre nos agraciando com essa fé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, pela vida que nós temos em Ti. Seja o teu nome.
pela salvação que foi erguida no Calvário, Graças ao teu nome, Senhor. pelo teu sacrifício feito por nós. Oh, meu amado Sacrifício Salvador. esse, Senhor, que serviu para eternamente a nossa vida. Glória a Senhor. Deus, glória a Deus. Nós queremos te agradecer e louvar o teu nome. Bendito E seja. pedir que a tua bênção esteja sempre constante em nossas vidas e nós possamos chegar ao nosso Em objetivo, nome ao de nosso Jesus, alvo, em nome de que é um dia Jesus. estar contigo na glória. Abençoa, portanto, Pai, cada um de nossos ouvintes, irmãos e aleluia. amigos, para que todos unidos possamos galgar esse privilégio dado por Ti ali no Calvário. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Pai. Amém.